Bom dia, bom dia, bom dia. Acordei hoje, né, preparando para ir trabalhar daqui a pouquinho, graças a Deus. E já faz alguns dias que eu tava querendo gravar esse vídeo, mas talvez não seja necessário, porque eu gravo aquilo que realmente incomoda muitos dias no meu coração. E hoje eu queria falar de um assunto que vai incomodar alguns. Sabe, devido a nossas altas cargas horárias de serviço semanalmente, muitas das vezes nós não conseguimos ir no culto dos dias de semana. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes é porque não chegamos a tempo, outras vezes é porque o cansaço realmente nos domina, e maioria das vezes é por causa do comodismo. Porque quem quer faz um tempo, sabe? E nós não temos dedicado esse tempo especial a Deus. E quando a gente escuta uma palavra que é pregada somente ao domingo, quando chega a quarta-feira nós já estamos vazios novamente. Porque o ciclo que nós vivemos no nosso dia a dia nos esgota. Ou seja, nós não estamos sempre, né, em ambientes que, digamos assim, sejam um ambiente que traz somente coisas de Deus, sabe? E isso acaba nos esgotando quando chega na quarta-feira já. E muitas das vezes, como a gente não encontra um tempo para ir na igreja, digamos assim, nós tentamos preencher essa necessidade de estar ouvindo a palavra do Senhor através de alguma pregação no YouTube ou através de lives que são feitas no Facebook e por aí vai, DVDs e por aí vai. E, infelizmente, nos últimos dias eu tenho visto uma grande irresponsabilidade de pessoas renomadas ao pregar a palavra do Senhor. Pessoas que simplesmente falam o que vem na mente, sem pensar as consequências que aquilo ali poderá trazer. E hoje as pessoas estão muito preguiçosas, as pessoas não estão querendo ter tempo de produzir o seu próprio alimento, ou seja, as pessoas não estão tendo tempo, não estão querendo adquirir tempo para estudar a palavra do Senhor. E com isso elas acabam ingerindo qualquer alimento estragado que venha a elas. Sabe? E essas pessoas, muitas delas, claro, tem muitas pessoas ótimas que estão trazendo mensagens online, mas tem muitas delas que estão fazendo como uma forma de business. Por quê? Porque hoje você ser um youtuber dá dinheiro. E elas começam a falar aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Por quê? Porque ao falar aquilo que agrada a sua necessidade do momento, você vai curtir, você vai comentar, você vai compartilhar e vai ter muito acesso ao seu vídeo e isso viraliza. Sabe, a minha voz ela não faz muito eco, ou seja, ela não é muito notada, ela não vai muito longe. Mas eu não quero ser uma pessoa conhecida por falar palavra distorcida, ou seja, falar conteúdo que não está na Bíblia. Para mim, o pecado não mudou, ele continua sendo pecado. E para mim não existe nem pecadinho e nem pecadão, tudo é pecado. Sabe? E Deus, ele só faz aquilo que nós não podemos fazer. Ou seja, Deus é o Deus da impossibilidade, a possibilidade é nossa. Aquilo que é possível, aquilo que é a nossa parte de fazer, é nós que precisamos fazer. Sabe, eu acho muita irresponsabilidade dessas pessoas de usar a sua rede social para chegar e falar que Deus está falando com o fulano de tal, com isso, aquilo outro, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, e blá blá blá, muitas coisas que Deus vai fazer, sem explicar a essas pessoas que, primeiramente, Deus exige de nós uma mudança de vida. Eu não estou falando que Deus é impossibilitado, não, eu não estou. Porque eu sei da possibilidade de Deus, eu sei o tamanho que é o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas,
mas exige uma mudança de vida nossa. Eu não sei se vocês prestaram atenção em Mateus 7, versículos 7 e 8, que fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todos os que pedem recebem, os que buscam encontram, e aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, eu fico olhando esse versículo, eu não consigo imaginar eu recebendo nada de Deus sem o buscar em espírito e em verdade. Eu não consigo me imaginar recebendo vitórias de Deus sem não estar ali buscando a sua face. Sabe, eu não consigo me imaginar, digamos assim, sendo próspero na minha vida sem não ir à luta, bater na porta, trabalhar, ralar duro. Eu não consigo imaginar. Que tipo de Deus é esse que nós estamos vendendo para as pessoas? Que tipo de Deus que nós estamos querendo passar pelas pessoas? Por isso que muitos hoje estão vindo ao Evangelho apenas por interesse. A palavra de Deus, ela não muda, gente. Para que algo seja dado a nós, primeiro nós precisamos pedir. Para que nós encontremos alguma coisa, é necessário que nós busquemos ela. E para que uma porta ela abra, é necessário que a gente bate. Sabe? Eu não consigo ver a salvação sem eu não querer essa salvação. Se eu não querer arrepender dos meus pecados, sem eu querer ter uma mudança de vida, eu não consigo enxergar a salvação dessa forma. Eu não consigo enxergar eu tendo, digamos assim, dons espirituais vindo de Deus, sem não buscar diariamente. Claudemir, mas como essa busca? Essas buscas você acontece no seu tempo tirado com Deus, na sua oração, nos seus tempos de jejum, no seu tempo com a palavra, o conhecimento, digamos assim. Sabe? Quando eu olho esse versículo, isso me mostra que para tudo em nossa vida, primeiro exige de nós uma ação, para então Deus entrar com uma reação. Ou seja, não há como você ter mudança de vida se você não querer essa mudança de vida. Não há como você, digamos assim, sair do vício se você não ter aquele desejo de sair do vício. Não há como você ter o seu casamento restaurado se você não querer essa restauração para a sua casa. Não há como você receber uma bênção de Deus sem antes você querer buscar a Deus. O pecado ele não mudou e Deus não mudou. O pecado continua sendo pecado, não importa o tamanho, tudo é pecado. E Deus continua o mesmo, santo, 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 todo-poderoso. Queira você ou não, ele continua sendo santo. E nós devemos encarar isso com seriedade. Por quê? Porque muitas das vezes nós não vimos de muito rápido, né, as consequências dos nossos atos. Mas elas vêm. E muitas das vezes as consequências do nosso pecado são muito pesadas. São muito pesadas. Eu fico imaginando como várias pessoas querem que os seus casamentos, que a sua vida seja mudada, se elas não querem buscar a Deus. Muitas pessoas estão pedindo a Deus coisas, muitas pessoas estão pedindo a Deus uma opinião, mas não quer ouvir a opinião de Deus na resposta que elas estão buscando. Sabe? São muitas coisas que eu fico pensando o porquê disso. Eu entendo, gente, que Deus, se ele ter decretado, se ele ter decretado um mal a uma nação, e essa nação ela se desviar dos seus maus caminhos, ele pode se arrepender daquele mal que esteja para fazer. Ou seja, se Deus decretou que algo vai acontecer comigo, se eu desviar do mau caminho, ele pode se arrepender do mal. Como assim, Claudemir? Eu e você estávamos condenados desde a queda. Desde a queda, nós estávamos condenados. Mas Deus enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê tivessem uma vida e vida em abundância. Para todo aquele que nele crê fosse salvo. Ou seja, Deus, ao enviar o seu Filho, ele simplesmente arrepende, digamos assim, daquela ação que esteja para acontecer com nós. Ele deu de nós novamente o direito de ir ao céu, mas é necessário que
nós venhamos ao arrependimento. Eu entendo o outro versículo que eu posso falar que sobre Deus pode mudar de ideia, está em Jeremias, se não me engano, 18, 7, 8, que fala assim, que se algum momento eu determinar, Deus falando, se algum momento eu determinar em uma nação ou um reino qualquer que seja arrancado de sua terra, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti convertesse de sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houve previsto e decretado para lhe impor. Ou seja, uma ação para então vir uma reação de Deus. Não espere vitórias se você não está tendo, digamos assim, uma ação de buscar a Deus de todo o coração. Não espere Deus ouvir a sua oração se você não está orando a Ele de todo o seu coração. Está crendo que Ele irá te responder. Não espere. Não espere. Deus, Ele não mistura as coisas. Nós somos realmente pessoas muito falhas. Nós estamos diariamente brincando com o pecado e a santidade, digamos assim, mas Deus não. Deus continua santo. Deus continua correto. O certo é certo. E Ele não muda. Que nós venhamos pensar um pouco sobre isso. Que nós venhamos pensar um pouquinho sobre o que as nossas palavras está passando para as pessoas. Será que as nossas atitudes estão mostrando Deus através de nossas vidas? Ou será que as nossas atitudes estão mostrando que realmente Deus não existe? Que nós venhamos ter um pouco de consciência, porque os nossos atos nós iremos responder por eles. Que nós venhamos pensar e que nós venhamos parar de brincar de ser cristão, porque o diabo não está brincando de ser diabo. São tantas coisas que eu fico olhando, é ministério atacando ministério, são tantas coisas. Por que disso? Eu não estou falando, digamos assim, de uma só religião, não estou. Porque se uma religião não professa a Deus, que tipo de religião é essa? E depois a religião não irá salvar nós. Quem não irá nos salvar só irá Deus. Somente Deus pode nos salvar. Mas que nós venhamos ter um pouco mais de consciência, cada dia mais, sobre as nossas atitudes. Porque a nossa missão aqui é levar que outras pessoas vão ao arrependimento. E não colocar dúvidas em seus corações sobre a existência de Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão.